Olá pessoal, boa tarde a todos. Eu sou o Otávio, faço parte do time Elol, faço parte do time de IA da Elol mais especificamente. E hoje a gente está aqui, recebeu obrigado Cris. A Cris é sócia do Queiroz Cavalcante Advogados. E obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente para poder compartilhar aí esse conhecimento de tantos anos de parceria, né? Desculpa. Boa tarde, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. O Elol, um parceiro de longuíssima data. A gente está sempre participando de projetos, criando coisas novas, transformando coisas que já tinham, né? Então é uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Boa. Cris, quando a gente está, né, dentro de um segmento tão grande quanto o judiciário, a inovação ela não pode ficar de lado, né? Ela tem que estar sempre, a gente tem sempre que estar buscando criar mais, ser mais, buscar mais inovação, ser mais criativo nas soluções. Vocês já fazem isso há muito tempo e a gente está junto, né, nessa missão. E agora, mais especificamente, a gente está falando de um produto específico que é a parte de contestação. E eu queria entender de vocês, né, como é que foi a evolução aí, como é que vocês faziam antes o processo de criação das peças, das defesas, das contestações, e o que mudou nesse fluxo agora com a entrada do GenAI contestação. Bem, como você sabe, a gente atua lá de forma bastante integrada com 4 pilares que são bem caros a gente. Pessoas, técnica, gestão e inovação. E nessa toada, todos os projetos, incluindo inovação, a gente não abre mão da nossa técnica, da nossa visão. E ter vocês como parceiros que entendem, que compreendem essa nossa forma de agir, de atuar, que priorizam tanto quanto a gente a participação de pessoas, a necessidade de ter técnica, de aplicar técnica, de entender que não existe sobreposição sobre nenhum desses pilares, que todos são importantes, foi muito importante para a gente. Então a gente temos um escritório de 27 anos com atuação nacional, que preza muito pela técnica. Quando a gente viu a possibilidade de aplicar tecnologia usando a nossa técnica, a gente disse, tô dentro, vamos embarcar, vamos nisso. Houveram mudanças no sentido que a tecnologia aplicada alavancou nossa experiência, alavancou nosso conhecimento jurídico. Não entendemos isso como uma substituição humana, muito pelo contrário, é apenas uma ferramenta que vai fomentar, que vai alavancar toda a nossa capacidade de execução, e efetivamente foi o que aconteceu. A tecnologia de vocês, a IA, a gente consegue colocar dentro dela o nosso manual de redação. Então, com todos os nossos parâmetros, todas as nossas orientações de condução, toda a nossa definição estratégica para a demanda, caso a caso, de uma forma que, uma vez recebida aquela orientação, os casos serão tratados daquela forma, sem esquecimento, sem dias bons, sem dias ruins do redator e de forma repetida. Assim como quando a gente entende a necessidade, porque estamos no judiciário, estamos despachando, estamos analisando decisões, de fazer qualquer alteração nessa rota, nesse manual de orientação, então rapidamente também atuamos. E o principal diferencial é a curva de aprendizagem. Então, rapidamente entendemos que a IA aprendeu. Normalmente a gente levaria 3 meses para ensinar, para treinar uma pessoa, então em um dia já estava funcionando. E a profundidade dessa análise. Então, a IA consegue enxergar dentro de documentos características, padrões que poderiam passar despercebidas a olho humano. Então, isso também enriqueceu bastante a nossa atuação jurídica. Legal. O que vocês veem que pode ser diferente ou que deve mudar no fluxo de como vocês operam hoje e o que isso pode trazer para vocês em termos de eficiência, de ganhos na operação? Qual que é o ponto que, com essa ferramenta, você acredita que vai te colocar à frente, falando de operação jurídica mesmo? Não apenas a velocidade, porque sem sombra de dúvida a IA traz velocidade nessa análise de documentos e elaboração de peças, né? Mas também a redução de erros. Como eu te disse, a gente fazia treinamentos, temos manuais de redatores, temos checklist de atuação, mas a IA não erra. Ela vai repetir aquela atividade ali 1000 vezes, 2000 vezes, e ela vai continuar seguindo o checklist até que a gente mude. Então, o meu ganho é no sentido de que a orientação dada, a definição de estratégia realizada, ela será seguida sem falhas. E a profundidade também de análise de documentos, porque eventualmente eu faço um checklist de onde deve ser olhado o quê, e aí pode, dentro daquela liberdade criativa que existe a possibilidade na ferramenta, entender sobre outro viés e a gente poder decidir se vai topar o viés dela ou não.
Legal, acho que esse ponto que você trouxe agora de liberdade criativa que a IA traz, que ela pode ser vista como um ponto super positivo, ela também gera, né, alguns receios para vocês, do ponto de o quanto ela vai fugir daquilo que eu já conheço. Falando da nossa ferramenta agora, como é que foi a experiência de vocês com isso e com esse receio, se de fato isso se provou, a gente conseguiu driblar aí mais esse ponto? Uma das premissas, quando a gente começou a trabalhar, foi que a gente não abria mão da nossa definição estratégica. Então, a condução seria feita pelo escritório. A gente não queria correr o risco de a cada defesa ter uma estrutura, ter uma estratégia diferente de acordo com o que a IA capturasse na internet. Então, para isso foi muito importante o banco de teses, né? E a gente poder moderar o quanto ela seria criativa. No nosso caso específico, em larga escala, é zero criatividade, ela é muito restrita ao nosso banco de teses e a gente usa a liberdade para entender aquele caso, aquela situação, aquele conjunto de documentos de forma isolada para entender se existem outras perspectivas, outras abordagens a serem feitas. Então, utilizamos essa moderação, ela é bastante flexível, mas há flexibilidade apenas na autoliderança. No dia a dia, na rotina, a gente utiliza sem nenhum tipo de flexibilidade, até porque a gente mantém a nossa condução, mantém a coerência da estratégia adotada e alinhada com o cliente. Legal. Você falou também agora de subsídios, né, e o quanto isso é importante para a defesa, né? Claro, você precisa ter prova para aquilo que você está alegando na defesa. Então, falando da ferramenta de novo aqui, como é que você avalia o que ela está fazendo na criação da peça? Falando de subsídios agora, né, na avaliação, entendendo se de fato ela está trazendo os pontos que são contraditórios e trazendo as provas corretas para a peça. Não, a gente não identificou em nenhuma situação que ela tenha trazido um documento equivocado. Identificamos situações que ela utilizou um documento diferente do que normalmente era usado por um humano, mas não que isso fosse uma falha. Na verdade, ela entendeu que existia naquele conjunto de documentos uma informação mais relevante do que aquela que era usualmente utilizada e colocou lá. Então, assim, uma outra abordagem, um outro viés que é a parte da criatividade dela liberada permitiu. Então, essa capacidade de análise, como ela trata os subsídios, como ela faz o cotejo entre o conjunto de documentos, a inicial, os pedidos elencados na inicial e o nosso banco de teses é impressionante. Me surpreendeu. Eu sou muito crítica, muito reclamona, você sabe disso. E logo no primeiro dia, quando você me apresentou, ainda no ambiente de teste, sem os ajustes finos que a gente fez depois, já me deixou bastante surpresa. Legal. As parametrizações, para quem não viu ainda, é aquilo que dá para a ferramenta o caráter de conhecimento e estratégia que o escritório tem para tratar as peças, né? Então, essa parte de parametrização foi um trabalho super importante que a gente fez e vocês foram parceiros nisso na criação, ajudaram a gente nisso, né? Nós somos muito gratos também pela parceria. E falando da parte de parametrização agora, as regras, né? Eles são pontos importantes que vocês vão definir para cada um dos clientes, porque cada carteira tem regras específicas, enfim. Qual que é a facilidade ou dificuldade de criar essas regras, de passar para a IA esse manual do redator que vocês já utilizam hoje com os redatores, agora com a IA? Lá no escritório, nós prezamos muito por materiais de treinamento. Então, periodicamente, todos são treinados e para que a gente faça esses treinamentos, temos materiais de suporte. E a gente usou esse material para ensinar a IA. Então, a gente treinou a IA como a gente treinaria um redator humano. Para vocês terem uma ideia, para uma única temática, um único objeto, tinham 18 páginas, que era o nosso manual transposto ali na parametrização. Então, se o escritório tem muito vivo, como você vai fazer esse treinamento, muito estruturado, como é que você vai orientar cada objeto, como cada cliente quer que você atue em cada defesa, é só transportar ali para a ferramenta e ela vai aprender super rápido. É o mesmo treinamento que a gente daria a um redator. Então não houve nenhuma mudança significativa, não houve sobrepeso, não houve oneração da nossa atividade para poder instruir a IA. Legal. Agora, na Fenolol, a gente está lançando um módulo de revisão da peça, né? A gente começou criando a contestação. Quando a gente atingiu um resultado que fazia sentido na criação das peças, a gente passou para a segunda etapa, que era a etapa de revisão. Você já viu o que você achou da etapa de revisão também dentro do módulo, com toda a parte de segurança, auditoria que a gente consegue ter das edições que são feitas na peça?
Veja, embora a gente não use no dia a dia a ferramenta liberada na sua criatividade, para a gente era importante que nas ocasiões que a gente fosse usar a análise da IA liberada, que ela justificasse de onde ela tinha tirado aquele fundamento, aquele documento, aquela informação, porque a gente não queria que ela alucinasse. A gente tem visto aí notícias dizendo que a IA inventou uma jurisprudência, inventou uma doutrina, inventou um fato. Então, é óbvio que em todas as nossas peças há revisão humana, mas seria extremamente trabalhoso você estar ali catalogando e confrontando cada ponto novo trazido pela IA. Então, a possibilidade de ela destacar o que ela trouxe de novo, que é o primeiro ponto, e de onde ela tirou aquela informação, para a gente é muito importante. E a segurança que ela não está inventando, que ela não está alucinando. Legal. Cris, o que você acha que com o cliente de vocês, lá com o departamento, como é que você acha que vai ser essa relação de vocês apresentando uma ferramenta dessa, né? O que você acredita que eles vão enxergar de possibilidades e como isso pode alavancar ainda mais o resultado de vocês junto com o cliente parceiro de vocês? Veja, com os nossos clientes, a gente tem conversado que a ferramenta não é uma ferramenta de copia e cola. Não tem uma peça padronizada. Até porque lá no Queiroz Cavalcante, a gente não adquire modelos padrões de mercado. A gente gosta de criar os nossos próprios modelos. E essa segurança, essa certeza, a gente precisa passar para os clientes. Então, quando a gente vai explicar para o cliente que adquirimos uma ferramenta de IA para elaboração de peças, é importante a gente deixar claro que esta ferramenta, ela não está substituindo a técnica do escritório, muito pelo contrário. Ela está orientada e instruída com a técnica do escritório, com a visão do escritório, com a garantia que o escritório vai revisar isso, e ela é apenas uma ferramenta de alavancagem, de impulsionamento da nossa capacidade e do nosso conhecimento técnico. Legal. Eu queria voltar num ponto, Cris, que você comentou agora sobre a facilidade e a rapidez, né? Como a gente conseguiu fazer esse aprendizado dele, né? Um grande desafio que as ferramentas têm para a construção de peças é isso, é a parametrização de fato, né, da ferramenta para que ela consiga atuar ali. E a gente viu que às vezes isso pode levar até um ano, né? Como é que você acredita que ter essa facilidade, né, no aprendizado pode te ajudar até para trazer outros clientes para a ferramenta, né? A capacidade de a gente absorver um conhecimento novo e de disseminar esse conhecimento numa equipe de redatores, com turnover, com mudança, com sazonalidade, ela é complicada. Então, quando você coloca isso dentro de uma IA, que tem uma curva de aprendizagem curta e consegue rapidamente, se houver uma alteração no produto do cliente, no serviço ou de entendimento do judiciário, você já transforma este conhecimento e aplica dentro de sua operação, só traz vantagens, né? Não tem nem o que explicar. Tipo, eu estou garantindo que o meu conhecimento vai ser rapidamente transportado para as peças com o auxílio de uma ferramenta que não está me substituindo, apenas potencializando minha capacidade. Acho que é super vantajoso e não vimos resistência nesse sentido. Muito bom. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Pode ficar à vontade aí, levantar a mão, a gente compartilha o microfone. Não? Fernanda, você pode falar um pouquinho para a gente do tempo, né, da implantação e da experiência? Cristiane, desculpa, perdão. É rápido. Como eu disse, em um dia ela já consegue absorver as teses e o tempo adicional é o quanto você vai precisar para passar a sua orientação, sua condução. Então, como a gente tinha um manual de redator por cliente, por objeto, esse tempo foi extremamente curto. Então, vai depender do material que você tem para alimentar a IA. A minha pergunta para o Elol é: como é que vocês fazem para garantir que não vai haver comunicação de dados entre os escritórios com relação a esse banco de teses e de compartilhamento de documentos? Perfeito. A nossa visão com esse produto é a mesma que a gente tem com o Elol como um todo, né? Hoje nós temos diversos clientes que já têm informações, né, parecidas ou próximas e elas já são separadas. Então todo esse cuidado de segurança de dados que a gente tem no RP, a gente está replicando para esse módulo também. Todo o procedimento para certificações SOC 2 que a gente tem, elas continuam dentro do módulo de IA também, né? Isso a gente está fazendo dentro do módulo de IA para separar, né, as informações ali por células, tenants. Então cada um dos clientes tem um ambiente exclusivo onde as informações estão ali.
E, de novo, Elol é ferramenta. Todo o conhecimento é do escritório, é do departamento. Então, a gente vai manter esse conhecimento com eles. Tanto que nosso trabalho, né, em conjunto com, inclusive, o QCA aqui, foi de a gente conseguir construir uma ferramenta que a gente passasse para eles a possibilidade de criar e, de fato, ter ali a gestão do seu conhecimento, né? Então, a nossa intenção não é, de modo algum, trazer esse conhecimento para nós. Nós queremos ser ferramentas para que eles consigam utilizar da melhor forma possível. Inclusive, deixa eu só complementar, Otávio, me desculpa. Depois da primeira rodada, fica a cargo do escritório a manutenção e atualização disso. O que agiliza, né? Chegou uma jurisprudência nova, o cliente mudou um produto, então a gente consegue dentro do escritório fazer essa nova orientação e no minuto seguinte já está com a peça disponível para uso e protocolo. É isso aí. Tinha aqui, ó. Olá, boa tarde. Você falou mais de uma vez que a liberdade de criatividade é travada. Por que travar se eventualmente ela pode te ajudar a melhorar ainda mais a forma de trabalho? Uma segunda pergunta, se você me permite. Você disse que o redator, a IA não elimina pessoas, mas ela alavanca conhecimento. Mas um redator aí, provavelmente, ou mais de um, acabou perdendo emprego por conta disso, o que é natural. Isso acontece na prática mesmo? Respondendo a primeira pergunta, ela é travada e será travada para a operação. A gente, quando recebe o cliente, quando recebe uma demanda, a gente faz um alinhamento estratégico com o cliente. E a gente precisa garantir, e esse alinhamento estratégico é para que ele ganhe o processo. E ele vai ganhar o processo se eu repetidamente usar aquela tese. Se a cada defesa daquele mesmo objeto eu permitir que a IA faça uma defesa diferente, eu não tenho coerência de argumentação, eu não construo um posicionamento. Então, por isso que precisa ser travado realmente. A gente utiliza a liberdade de criação, eventualmente, para olhar um novo viés, um novo documento, um novo posicionamento. Então, a gente restringiu, porque tem os perfis de acesso, essa possibilidade de criatividade a alguns poucos cargos no escritório, apenas para a gente entender se existe um posicionamento diferente, uma outra abordagem diferente. Mas para o dia a dia, para a rotina, a gente não abre mão da nossa condição estratégica e que foi o que a gente alinhou com o cliente e o que a gente acreditou que levaria o cliente a êxito. Imagine você com 20 mil defesas mês, permitindo que a IA faça a cada caso uma defesa diferente de uma fonte diferente. A gente não conseguiria ter uma coerência de atuação. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi com relação à posição. Óbvio, a gente tem ouvido falar muito de tecnologia, de ampliação do uso de IA. Isso não vai deixar pessoas desempregadas. Isso vai eliminar algumas posições, mas liberam pessoas para atuar de outras formas. Lá na nossa esteira, eu preciso de pessoas que, na realização de audiências, nos despachos, na análise de sentenças, percebam mudanças ou necessidade de alterações de nossa condução. Então, com um redator, um IA fazendo a peça, eu consigo liberar mais pessoas para fazer essa análise. Eu preciso ter pessoas revisando. A IA não está sozinha. Eu acho uma irresponsabilidade eu fazer uma orientação genérica. Eu não faço isso com o humano porque eu faria isso com a IA. Todas as nossas peças, sejam humanas ou elaboradas por IA, são revisadas. Então, essas posições continuam sendo mantidas. Nós direcionamos esses advogados que anteriormente estariam elaborando a defesa para fazer coisas mais estratégicas, analisar as decisões, analisar o que é dito em audiência, verificar os documentos para ver se a gente pode abordar de outra forma. Então, eu não acredito em simplesmente deixei de empregar alguma pessoa. Aquela pessoa será recolocada numa posição mais qualificada, exigirá mais habilidade, exigirá mais dedicação da gente. Então, a gente precisa sair ali da zona de conforto, buscar novos conhecimentos e novas habilidades para nos ocupar com outras coisas. Porque ocupação, necessidade humana sempre existirá. É isso, Cris. Eu queria que você comentasse um pouco aqui do que vocês têm hoje, né? Você falou agora de 20 mil contestações mês, né? Como é que você acredita que esses números, né, eles podem mudar, né, no sentido de eventualmente trazer e aumentar essa base, possibilidade de ter mais clientes ou conseguir fazer um maior volume de contestações mês com a ferramenta? Com relação à base, a gente não tem grandes paranoia e fixação em aumentar a base. A gente quer ter mais clientes e mais processos entrando, mas ganhando esses processos e encerrando eles mais rápido. Então, o número da base ativa não é uma referência para a gente. Porque a base pode estar grande por nossa incapacidade de processamento
ou porque eu não estou conseguindo ajudar o meu cliente na solução de um problema e ele tem aumentado a judicialização. Então, esse é um ponto importante que eu gostaria de dizer, que número de base não é documento. E com relação ao que a ferramenta pode alavancar, é que quando eu direciono os esforços dos meus advogados, do nosso time de especialistas, para analisar o mercado, para analisar tendências, para analisar decisões, eu consigo melhor aproveitamento, eu consigo que o meu cliente tenha melhores resultados, seja com aumento de êxito ou redução de ticket médio, e isso vai fazer com que, por si só, eu tenha mais clientes e mais processos. Perfeito, acho que é isso, né? Reorganizar a equipe para que consiga ser mais estratégico e Exatamente. melhorar a sua operação como um todo. Muito bom, Cris. Queria agradecer você, agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente. A gente tem um vídeo para compartilhar aqui agora, que é o vídeo da ferramenta. Então, convido todo mundo a acompanhar aqui no telão. Obrigado, Rodrigo, vai colocar para a gente. Cris, mais uma vez, muito obrigado. Se você tiver alguma palavra para compartilhar aqui, agora é o momento. Pessoal, agradeço mais uma vez aqui o pessoal do Eloy, a vocês que estão com paciência aí de escutar. Eu sei que tecnologia não é o futuro, é o presente, mas a gente não tem que ter medo de tecnologia. E isso não significa que eu esteja pessoalmente no escritório priorizando tecnologia. A gente valoriza o ser humano. Esse é o nosso principal ativo e a gente precisa encarar a tecnologia como uma ferramenta de ajuda, uma ferramenta de solução, nunca como substituição. Então, acreditem no ser humano, na capacidade do ser humano e defendam a atuação estratégica do humano que vocês têm nos escritórios, certo? Muito bom. Pessoal, para quem ainda não viu a ferramenta, convido vocês, a gente está apresentando aqui nos totens também, estou super à disposição, eu e todo o time aqui, para compartilhar com vocês o que a gente está construindo. Mais uma vez, obrigado, Cris, obrigado, QCA, por estar aqui com a gente de novo. E o vídeo, na verdade, não vai funcionar, vou ficar devendo, mas eu acredito que é isso. Fechou? Obrigado, pessoal.